Questão 58. O infográfico abaixo representa o número de casos de câncer no Brasil em homens e mulheres. Aqui está o caso de homens e aqui de mulheres. Adaptado do socigasto.org.br. Acesso 11 de setembro de 2023. Com base nos dados representados no infográfico, considere as seguintes afirmações. 1. Em mulheres, o número de casos de câncer de pulmão corresponde a menos de 20% do número de casos de câncer de mama. Em 2. Em homens, o número de casos de câncer de bexiga corresponde a menos de 10% do número de casos de câncer de próstata. 3. Em homens, o número de casos de câncer de pulmão supera em mais de 30% do número de casos de câncer de pulmão em mulheres. Quais estão corretos? Apenas A, apenas 1, B, apenas 2, C, apenas 3, D, apenas 1 e 2, E, 1, 2 e 3. Então, começando pela primeira. Em mulheres, o número de casos de câncer de pulmão, que é exatamente aqui, esse valor. Mulheres, aqui. Corresponde a menos de 20% do número de casos de câncer de mama. Câncer de mama, aqui. Olha só. 100% do número de casos de câncer de mama é 85.620. 10% vai ser a 10ª parte. Então, 10% daqui de mama vai ser divididos por 10, 8.562. 20% vai ser o dobro disso, né? Vou calcular aqui dobrando esse valor de 10%. Vai ser 17.124. Mas 20% dos cânceres de mama, 17.124, é maior que 15.324, que é o câncer de pulmão. Com isso, em mulheres, o número de casos de câncer de pulmão corresponde a menos de 20% do número de casos de câncer de mama? Não. Corresponde a menos. Ou seja, 15.342, que é de pulmão, é menor do que os 17.124, que é 20% de mama. Com isso, a 1 é verdadeira. Vamos ver a 2. Em homens, o número de casos de câncer de bexiga corresponde a menos de 10% do número de casos de câncer de próstata. Câncer de bexiga, aqui. Câncer de próstata, aqui. Vamos fazer a mesma coisa. 84.992 é 100% de próstata. Então, 10% do câncer de próstata vai ser 8.499,2. Então, para mim comparar se é menos de 10% o número de casos de câncer de próstata, o câncer de bexiga, olha só, câncer de bexiga é 9.127, que é maior, né? Então, 9.127, que é o de bexiga, é maior do que 10% do câncer de próstata. Com isso, essa aqui é falsa, não é menos que 10%. E a 3, em homens, o número de casos de câncer de pulmão, aqui, 19.169, supera em mais de 30% o número de casos de câncer de pulmão em mulheres. Pulmão em mulheres está aqui, 15.342. Então vamos fazer
Essa aqui foi a primeira, essa aqui é a segunda. E a terceira, vamos subtrair. Câncer de pulmão em homens, 19.169. Em mulheres, 15.342. Vou fazer as continhas aqui. Então, a diferença é 3.827. Vamos ver se isso representa mais do que 30% do número de casos de câncer de pulmão em mulheres. Quanto é 30% de 15.342? Então, 10% de pulmão, né? Em mulheres vai ser 1.534,2. Multiplico por 3, eu vou ter 30%. 10% é isso. Então, 30% é 4.602,13. Mas olha, o que excede é 3.827, que é menor do que 30% do número de casos de pulmão em mulheres. Então, 3.827 é menor, 4.602,13. Essa diferença é menor do que 30% dos casos de pulmão em mulheres. Com isso, não excede mais 30%. Então é falso. Chegando ao gabarito, letra A, apenas afirmativa 1 é verdadeira.